O pessoal está chegando aí. Vai colocando no chat de onde é a cidade, de onde vocês são. Boa noite, sejam bem-vindos. Me contam aí, de onde vocês são? Natal, Rio, Maranhão, Belém, Piraí, Caxias, Ceará. Muito bacana. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Débora, eu trabalho na área de carreiras da sua universidade. E hoje eu estou muito feliz, né? A gente está aqui na última live da nossa semana do mês da carreira. Foi uma semana muito intensa, onde a gente teve aí muito aprendizado, muita troca, muitas coisas boas a gente viu passar por aqui, né? Muitas dicas boas. E hoje, né, a gente vai trazer aí uma dica maravilhosa, falando um pouco de empreendedorismo gastronômico. Então, eu acredito que a gente vai fechar aí o nosso mês da carreira com chave de ouro, né? E para isso, né, a gente convida a querida Carol Mello, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente como fazer o seu pequeno negócio gastronômico se estruturar e crescer. Então, eu tenho certeza aí que ela tem dicas valiosas. A gente vai ter também com a gente o professor Caio Nunes. E antes de começar a live, né, passar a palavra para a Carol, eu queria dar umas dicas para vocês. Então, a gente já tem garantido os alunos que acessaram 5 horas de atividades acadêmicas complementares. Essas horas vão ser lançadas automaticamente para o aluno que, quando acessou a live, preencheu lá sua matrícula. Então, fiquem tranquilos que essas horas serão computadas. A gente precisa muito que vocês respondam a pesquisa de satisfação, que a gente vai colocar depois o link no chat. A gente quer ouvir a opinião de vocês, ouvir o que vocês estão achando, né? Tudo que a gente prepara é para vocês. Então, a melhor coisa é ouvir o que vocês acham e a opinião de vocês. Perguntas também, tá? Se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntas, e vocês podem direcionar para o QIA, porque é mais fácil da gente filtrar aí a pergunta de vocês. Então, vamos lá, né? Estou muito ansiosa aí para ver o que a querida Carol vai trazer, quais são as dicas valiosas aí nessa área de empreendedorismo gastronômico. Com você aí, Carol. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou super feliz de estar aqui com o Caio, enfim, com a Débora, o Damião ajudando a gente aqui num diálogo silencioso, lindo. E queria contar para vocês, né? Eu não sei se eu me apresento aqui rapidamente, mas eu sou uma fã eu vi que tem gente de psicologia, de ciências sociais, né? Que a gente não tem só uma turma de gastronomia aqui. Eu acho que gastronomia no Brasil tem uma barreira de entrada muito baixa, né? A gente, para começar um negócio de gastronomia, precisa, às vezes, de pouco investimento. Então, tem muita gente que trabalha com gastronomia ou por hobby, ou para ter uma renda extra, e que depois vai vivendo dessa paixão e transformando essa paixão em negócio. Eu sou uma apaixonada por negócio, então eu sou empreendedora por natureza na veia. Hoje eu sou sócia de 3 empresas diferentes, uma consultoria de branding, que chama Marcas Consal, que cuida e apoia a gestão de marcas de pequenos e grandíssimos clientes pelo Brasil inteiro. Eu acabei de ser chamada para ser sócia e fundar uma agência de publicidade muito grande aqui em São Paulo, que chama Galeria, que tem clientes como o McDonald's, Natura, Itaú, TikTok, Enjoei, enfim, a gente tem aí clientes muito diferentes e enormes e deliciosos. E eu, lá em 2016, apoiei a fundação e trabalho até hoje muito de perto, inclusive fazendo cursos para empreendedores de gastronomia, uma plataforma que chama Food Lab, e que a gente apoia empreendedores de gastronomia a criarem seus negócios, a repensarem seus negócios e a crescerem os seus negócios. Então, estou aqui, maior prazer do mundo,
Eu acho que o professor Caio vai me ajudando aqui, né, Caio? Vamos sim, Carol. Bom, eu sou o professor Caio, sou coordenador de gastronomia aqui da Unimetrocamp, em Campinas, e também lidero aí academicamente os cursos das instituições do grupo em gastronomia, turismo e hotelaria. Bom, vamos lá, Carol. Então vamos pensar junto com todo mundo que está aqui na live, decidir ter um negócio em gastronomia. E aí, qual é o primeiro passo para essa brincadeira toda? Qual é o primeiro passo que eu dou para a gente conseguir começar um negócio? Boa. Caio, eu tenho uns slides aqui que eu separei com dicas e com coisas, eu vou daqui a pouco abri-los, Sim. mas a resposta que eu daria, talvez, para essa sua pergunta, a gente pode começar por muitos lugares, dá até uma mini angústia, né? Quando a gente pensa em começar alguma coisa, tem tanta coisa para fazer, mas eu daria um passo para trás, e eu começaria me perguntando por que que eu decidi abrir um negócio, né? O que que me move para ser empreendedor e para fazer este negócio que eu escolho fazer? E aí aqui eu acho que tem algumas respostas que elas são, às vezes, indícios de que pode ser que não dê tão certo lá na frente, né? E a primeira resposta é: eu quero abrir esse negócio só porque eu quero ganhar dinheiro. E isso, obviamente, a gente quer ganhar dinheiro, quando a gente empreende, a gente quer ganhar dinheiro, mas só pelo dinheiro, o dinheiro tem que ser uma consequência de alguma coisa que a gente é apaixonado, porque começar um negócio e empreender, principalmente no Brasil, é muito difícil. A gente vai enfrentar uma série de dificuldades, a gente vai ter que jogar em um monte de posição ao mesmo tempo, né? Então, é muito pouco confortável, né, começar um negócio. A gente tem que servir o cafezinho, atender o cliente, fazer o produto, cozinhar, pensar na embalagem, falar com o fornecedor, e é tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente está movido só pelo dinheiro, quando aparece o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, o que que acontece? A gente desiste, porque eu não tenho apego àquilo, é onde eu ganho mais dinheiro. E aí o nosso negócio está fadado a ou ficar muito pequenininho e aí não crescer, portanto eu nem vou ganhar talvez esse dinheiro todo que eu queria, ou entrar alguém que tenha mais paixão, que tenha mais envolvimento, que se dedique ou que seja motivado por outras coisas, que vai acabar ganhando espaço e se diferenciando além de mim. Uma vez lá atrás, né, fazendo esses encontros do Food Lab, a gente trazia sempre muitos palestrantes, muita gente bacana do mercado, com muita experiência para falar. E o Juliano Seabra, ele é um cara que ficou durante muitos anos à frente da Endeavor no Brasil, só lidando com empreendedor de todos os tipos. E numa das conversas com ele, ele contou de um tripé, né, de três coisas que, na visão dele, fazem um negócio de empreendimento ser bem-sucedido. E aquilo me marcou demais, eu gostei muito. Então, eu vou pôr aqui na tela para vocês verem junto comigo, mas é super simples, mas ele falou o seguinte: para um negócio dar certo, quando eu empreendo, eu preciso de paixão, eu preciso gostar muito daquilo que eu faço, né? Então, se eu estou abrindo um negócio de bolos, eu preciso ser apaixonado por bolo, por fazer bolo, eu não canso, né, desse lugar. É, eu preciso de mercado, precisa ter gente querendo comprar os meus bolos, comprar as minhas quentinhas, comprar a comida do meu restaurante, o conceito, a experiência que eu quero vender. Às vezes, gastronomia, a gente fala muito de comida, mas tem muitas facetas dentro do mundo da gastronomia, né? Eu posso ser uma, que a gente chama de dark kitchen, né? Uma cozinha de apoio, eu posso trabalhar com serviço, eu posso dar aula de gastronomia, eu posso ser um personal chef, eu posso ser uma banqueteira, eu posso ser um monte de coisa. Mas paixão é muito importante. Só que a paixão sozinha não faz o meu negócio ser bem sucedido, não faz dar certo. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não sei fazer muito bem, se eu não vou atrás de me especializar, de estudar, de buscar melhorar sempre o que eu estou fazendo, alguém que faz melhor do que eu vai me derrubar, ou vai entrar na minha frente, vai
acabar com o meu negócio. Mas paixão e conhecimento também não param em pé, porque eu posso ser apaixonada por fazer bolinhos de, sei lá, ovo com açúcar. Sei lá, eu sou uma louca, eu tenho esse paladar bizarro e eu gosto de comer ovo com açúcar. E eu sou apaixonada, eu faço o melhor bolinho, eu desenvolvi todas as técnicas para pôr o açúcar no ovo, mas não tem mercado, porque ninguém gosta de ovo com açúcar, né? Eu nem posso dizer que ninguém, porque a minha mãe gosta de ovo com açúcar. Eu cresci com a minha mãe jogando açúcar no ovo frito. Mas é bizarro e não tem mercado, ninguém é essa pessoa louca. Então, se eu tenho paixão e tenho conhecimento, mas não tenho mercado, o meu negócio também não para em pé, né? Parece simples, pessoal, parece bobo, mas parem para pensar nos seus negócios, nas suas ideias de negócio e pensem nesses 3 pilares. Será que eu sou melhor? Será que eu já fiz os cursos que eu poderia fazer? Será que eu já corri atrás de fazer muito bem feito o que eu quero fazer? Ou porque a minha avó fala que meu bolo é gostoso, eu acho que eu estou pronto para abrir um negócio, né? Será que eu sou apaixonado de verdade, que eu vou ter desafios, eu vou ter problema, vai ter crise, e eu estou pronto para desafiar tudo isso, porque eu gosto tanto do que eu faço, que eu estou a fim de entrar nessa batalha? Se a resposta é sim, pô, evoluímos muito. E será que tem mercado? Qual o tamanho desse mercado? Quem é o meu público? Quem é o meu cliente, o meu potencial cliente? Né? Então, aqui a minha largada, Caio, a resposta para essa primeira pergunta enorme vamos entender se essas 3 coisas param em pé. Se elas pararem em pé, eu começo a pensar, então, nesse meu negócio, né? E aí, falando desse, eu acho que, pô, Carol, legal, você falou um monte de coisa, continuo não sabendo por onde começar. Começa pela paixão, né? A paixão é dita hoje com o termo, é usado muito no mercado, o termo do propósito, né? Qual é o propósito? Propósito, gente, é um termo super bonito, difícil, complexo, para falar sobre o que me move, né? Por que eu acordo todo dia de manhã e escolho fazer o que eu estou fazendo, né? Então, a gente está falando, sim, de uma paixão, né? E para que serve o propósito? O propósito serve como uma grande lente, um grande funil. Quando a gente empreende, né? Eu estava falando, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem um monte de desafio. E não tem horas no dia que deem conta de começar um negócio ou de tocar um negócio. A gente sempre vai terminar o dia devendo, né? Um pouco como quando a gente está estudando, né? A gente nunca acabou de aprender, nunca acabou a lição, nunca acabou a tarefa, tem sempre alguma coisa que eu deixo para o dia seguinte. E aí, quando a gente pensa dessa forma, quando eu tenho um propósito muito claro, eu consigo saber que escolhas eu faço. É quase aquele guarda-reio da estrada, sabe? Para não cair no abismo da estrada. Então, o propósito me ajuda a fazer escolha, aonde eu vou depositar minha energia, né? Então, vou dar um exemplo bem bobo, né? Poxa, eu trabalho com bolos, eu escolhi fazer bolos. E eu escolhi fazer bolos porque a minha paixão é pelo sabor, mas é pela estética. Eu gosto da estética, eu gosto de deixar tudo impecável, eu sou apaixonada pela estética dos bolos. Na hora que eu tenho 1000 decisões para tomar do meu negócio, eu vou tomar algumas decisões que me levem para o lugar da estética. Então, entre pesquisar embalagens bacanas ou, sei lá, o delivery que eu tenho, ou sei lá, qualquer outra coisa que tome meu tempo, talvez eu escolha a embalagem, talvez eu escolha, né, o ingrediente, eu vou usar o açúcar União, mas a embalagem tem que ser diferente, porque a estética é importante, né? Então, a gente aprende a fazer escolhas a partir da paixão e do propósito que a gente tem ali por trás. O propósito também me ajuda a sobreviver às dificuldades. Quando está tudo dando errado, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou dormir falando, não, mas eu tenho uma motivação e a minha motivação é essa e eu vou fazer dar certo, né? E aí a gente pega um obstáculo que parece gigante, intransponível, e torna ele menor e torna ele mais fácil da gente ultrapassar, porque a gente está muito dedicado a fazer aquilo dar certo. Só que a paixão sozinha também não para em pé, né? Então, quando eu penso negócio, quando eu penso marca e quando eu penso branding, eu gosto de pensar nessa metáfora com um iceberg, né? Que a gente vê lá no meio do mar,
a pontinha do iceberg, a pontinha de gelo, mas às vezes existe uma montanha de toneladas e toneladas e toneladas que estão embaixo do nível do mar, embaixo da água, e que a gente não enxerga, mas que é elas que sustentam essa pontinha de gelo que está lá em cima, né? O que é essa pontinha de gelo quando a gente pensa num negócio? É tudo que aparece. É o meu produto, é a minha embalagem, é o meu Instagram, né? A minha mídia que eu coloco ali. Às vezes é a minha cara, que estou ali aparecendo para falar do meu negócio. É o uniforme que eu uso, ou que os meus funcionários vão usar, se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma vendinha menor, se eu sou um personal chef que vou na casa de alguém. Isso é o que aparece. Mas por baixo disso, por trás disso, a gente precisa ter uma fundação, a gente precisa ter um monte de definições que fazem com que isso tudo lá em cima seja coerente, faça sentido e venda o meu negócio cada vez mais, né? É isso aí. Surgiram algumas perguntas. Pessoal, continuem mandando aqui no QI as perguntas de vocês. No chat é muita mensagem subindo, eu não consigo acompanhar. Mandem no QI as perguntas de vocês, que eu vou fazendo blocos de perguntas e vou trazendo para a Carol conforme os temas forem surgindo. Carol, algumas coisas surgiram aqui, acho que coisas bem pontuais, e a gente vem desenhando. Com certeza a gente vai responder isso aqui lá na frente, mas a gente vai desenhando. E aí, ótimo, encontrei minha paixão, estou conseguindo equilibrar isso tudo. E aí uma pergunta que surgiu aqui foi que a primeira dúvida que a pessoa tem depois da paixão é como estudar mercado. Como que eu começo, as pessoas estão perguntando aqui para mim, como que eu começo a estudar o mercado que envolve a minha paixão? Perfeito, ótima dúvida. Estudar mercado, tá? Eu acho que eu segmentaria um pouquinho esse mercado em dois campos primeiros, tá? Para também não deixar muito complexo, o que dá para ser mais simples. Esse é o desafio sempre. Eu segmentaria em concorrência do meu produto ou do meu serviço. Então, eu começo a estudar o mercado pensando, quem que já faz o que eu faço? Né? Se eu estou fazendo bolo, se eu estou fazendo brigadeiro, se eu sou um personal chef, se eu quero abrir um restaurante de algum tipo de comida específico, um café, quem que já tem igual, né? Que eu conheço, que eu admiro, que está ao meu redor. Então, se é um lugar físico, eu começo a olhar para o meu bairro, eu começo a olhar para o meu quarteirão, para o meu entorno. Se é um lugar digital, se é um lugar que, né, que ele não está físico, eu começo a olhar para as plataformas que eu quero frequentar, né? E eu começo a buscar pessoas que já fazem o que eu faço. Esse é um primeiro estudo de mercado, entender com quem eu estou competindo. E aqui um parênteses importante, que às vezes eu estou competindo com pessoas que fazem exatamente o que eu faço, mas às vezes eu estou competindo com pessoas que fazem coisas que não tem nada a ver com o que eu faço, mas que brigam pelo mesmo tipo de desejo ou pelo mesmo tipo de dinheiro. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer brigadeiros para vender. E eu sou apaixonado só por brigadeiro e eu quero ter brigadeiro. Eu vou descobrir que existe a Maria Brigadeiro e que eu vou descobrir que existe outras pessoas que fazem só brigadeiro. Mas, de repente, eu vou descobrir que existe a Cal Chocolates, ou que existe a Ama Chocolates, ou que existe... E eu vou descobrir pessoas que fazem chocolates, bombons, que não são brigadeiro, mas que são um snack, uma indulgência que um monte de gente também compra. E que o dinheiro da Carol, na hora que ela tem um desejo de doce, pode ir para o brigadeiro, mas pode ir para o bombom. Então, é ingênuo da minha parte eu achar que eu só estou concorrendo com a Maria Brigadeiro. Talvez eu também esteja concorrendo com a pessoa que vende bombom. Então, eu também tenho que olhar para esse mercado, né? Então, a gente tem que olhar para esse tipo de mercado estendido. Esse é um lugar para buscar como começar a pesquisar a concorrência. O outro lugar de mercado é pensar no meu público. Quem é o meu público? Para quem que eu quero vender esse meu negócio? Né? Essa é uma investigação de mercado importantíssima, que às vezes a gente dá pouca importância para ela, que às vezes a gente fala, sempre vai ter alguém querendo comprar isso, porque eu tenho uns 10 amigos que adoram esse negócio, então vai dar certo.
Então, a gente parar e dedicar tempo para conhecer o nosso público, para conhecer a nossa, o perfil do nosso público, ou os perfis, às vezes eu tenho mais de um perfil, para conversar com essas pessoas, para fazer pesquisas informais, para tentar entender o que move eles, que horas eles gostam de consumir o que eu estou querendo vender, quanto eles pagariam pelo que eu estou querendo vender. Às vezes, quando a gente fala de comida, né, conforme eu vou evoluindo nessa pesquisa de mercado, fazer o que eu quero, né, eu faço o meu produto, se é um bolo, se é um brigadeiro, se é uma coxinha, se é uma quentinha, se é vegano, se é super indulgente, cheio de recheio, delicioso, eu faço e eu dou amostra para essas pessoas e eu peço para elas responderem uma pesquisinha, né? Hoje a gente tem o SurveyMonkey, a gente tem o Forms, a gente tem um monte de aplicativos que ajudam a gente a fazer pesquisas que vêm super organizadas e compiladas para a gente ter. Então, de uma forma simples, talvez, Caio, eu responderia que eu olharia para concorrentes, diretos e indiretos, e eu olharia para consumidor. Essa é a minha primeira forma de explorar mercado. E aí eu vou ter um pulso e uma noção de que tamanho de mercado é esse e de que tamanho de briga é essa que eu estou me enfiando, né? Porque se eu quiser fazer picolé, eu estou brigando com a Nestlé, eu estou brigando com clientes, com produtos enormes e fábricas gigantes. Se eu quiser fazer brigadeiro, eu estou brigando com um monte de gente. Se eu quiser fazer bolo, bolo de bolo, né? Bolo mais caseiro, eu estou brigando com vende bolo, eu estou brigando com bolo em casa, eu estou brigando com um monte de coisa. Se eu quiser fazer bolo de festa, eu estou brigando com outros perfis. Então, eu vou entendendo ali que tamanho de mercado é esse. Eu vou entendendo, então, no caso, onde eu me encaixo, né? Onde eu vou me encaixar. Qual é o meu espaço dentro desse mercado? Onde estão os meus colegas, né? Onde estão os meus amigos de mercado ali, vamos colocar. Para eu entender também, e aí vem uma próxima pergunta, que eu não sei se a gente vai deixar, faz agora, deixa mais para frente, mas entendi tudo isso, testei, então, gente, testa mesmo, é verdade. Essa história de testar o seu produto é extremamente importante. Às vezes, a cabeça de quem está fazendo gastronomia, gente, ou de quem está apaixonado por um produto, aquele produto na sua cabeça funciona magicamente. Magicamente aquele produto funciona. E aí, às vezes, a hora que a gente coloca esse produto na vida real, esse produto no mundo real, talvez ele não funcione tanto, ou você tenha que adaptar algumas coisas. Mas eu achei muito legal. Já imaginou você receber o produto, um cartãozinho com um QR Code do formulário para você preencher depois? Fica aí a dica para vocês. Acho que super funciona. E diferencial? Então, Onde vamos entra o falar disso. diferencial? Maravilhoso. Eu vou dividir só para amarrar aqui Vai. rapidamente essa parte de como que a gente se posiciona, né? Então, eu investiguei o mercado, e Uhum. aí eu gosto muito desse cara, e aqui vai uma dica de leitura, de seguir nas redes. Esse cara que está aqui no cantinho esquerdo da tela, ele chama Simon Sinek. Ele foi o primeiro cara a falar de propósito dentro de um contexto corporativo, de empresa, né? Ele começou a falar disso em 2006, tá? Então já vai fazer quase 20 anos, ele provavelmente começou a estudar isso há 20 anos, mas a gente falava muito de propósito num contexto humano, né? Pessoal, qual o propósito, meu propósito para o mundo, né? Era uma coisa que as pessoas falavam que era mais na Naíra, né? As pessoas, os abraçadores de árvore e tal, é o propósito, esse lugar muito mas, poxa, isso faz muito sentido para o ser humano, mas também para as empresas, né? Então, ele foi esse primeiro cara a falar, ele é super didático, ele tem livros brilhantes, maravilhosos, eu já tenho um slide aqui falando desses livros, mas o que eu acho que é muito bom? Investiguei o mercado, encontrei aonde eu quero estar e descobri o tamanho da briga que eu vou ter para estar ali. Vale, gente, escrever. Então, eu tenho aqui 4 perguntas que eu acho que vocês deveriam escrever. E é um exercício que ele não é, você não acerta na primeira, tá? Às vezes você escreve, passa um mês, você lê de novo, passa 6 meses, você olha de novo e você vai ajustando esse lugar. Então, por que que o seu negócio existe, que é esse propósito? Por que que ele existe? E por que que ele existe não significa o que que ele é por que que ele existe.
né? Então, por exemplo, o Spotify, só para não fazer aqui só analogia com negócios de gastronomia, o Spotify, de ouvir música, ele nasce com o propósito de democratizar a música. Ele existe porque as pessoas que estão por trás pensaram assim, todo mundo no planeta deveria ter direito a ouvir música. Porque a música faz bem para a alma, porque a música motiva, porque a música faz parte do nosso ser. Todo mundo deveria ter direito. Então, aí sim, ele começa a pensar em como que ele aterriza isso, né? O Google fala que o propósito dele é organizar a informação do mundo de um jeito útil. Ele nasceu assim, né? Podia ser a maior biblioteca física do mundo. Depois ele foi usar de tecnologia para virar uma coisa gigantesca digital. Mas o que move ele é organizar a informação do mundo, para tornar ela útil, né? Qual é o propósito do seu negócio? Depois você vai responder, para quem que é o meu negócio? Né? Quem é esse público? Qual é o perfil dessas pessoas? Né? Como é que eu penso quem são esses consumidores que eu quero atingir? Depois eu vou responder qual é o valor que meu negócio entrega, então o que é o meu negócio? Aqui sim eu preciso em uma frase conseguir dizer, meu negócio é o quê, né? Para ninguém ficar com dúvida. Aquela coisa que eu falo, eu brinco, a minha avó, quando eu explico o meu negócio, ela não pode falar, ai, que legal, mas o que é isso mesmo, filha? Né? Ela não pode ter essa dúvida. Eu sou uma plataforma, eu sou um restaurante, eu sou uma banqueteira, eu sou um café, eu sou uma boulangerie, eu sou bolos caseiros. O que eu sou, né? Tem que conseguir aterrissar isso. E aí, para emendar aqui com a sua pergunta, Caio, como que eu faço tudo que eu faço? Quais são os meus diferenciais? Como que eu me diferencio no mercado, né? Então, antes de entrar nesse lugar de diferencial, só para vocês, não sei se vocês quiserem printar essa tela, mas tem 3 livros aqui, né? O Comece pelo Porquê, que fala do propósito, do Simon Sinek. O Seth Godin, que é um cara muito bacana, antigo já, mas que ainda tem insights muito bons de empreendedorismo, que tem um livro que chama Isso é Marketing, que é muito bacana também. E o Phil Knight, que fala sobre marcas vitoriosas, como construir marcas bem-sucedidas, que também é um cara muito bacana, com um livro super interessante. A gente tem um curso lá no Food Lab que chama Singular, que também é um curso super interessante, para desenhar aí esse lugar de propósito. Então, falando de diferencial, né? Quando a gente fala de diferencial, Caio, a gente tem uma provocação, eu gosto muito, eu vou até tirar aqui a minha tela para poder ver vocês, mas eu acho que tem uma provocação super interessante, que a gente pensa que para a gente se diferenciar, a gente precisa ter um diferencial, né? Qual é o meu diferencial? E é muito difícil hoje, em 2021, com o mundo do jeito que está, com a tecnologia do jeito que está, a gente conseguir ter um diferencial. Ter um produto que é o único, que ninguém mais tem. Ter uma tecnologia que é única, que ninguém mais tem. Porque as coisas são muito facilmente copiáveis. É muito rápido você copiar alguém, né? Poxa, que desânimo, né? Então, como é que eu me diferencio, Carol? Você está só me desanimando nessa live. O diferencial de verdade, autêntico, ele está na soma de diferenciais. E o que é isso? É o meu jeito de ser e fazer tudo que eu faço, né? Eu posso ser uma empresa, gente, tem a Maria Brigadeiro, né, que eu estava aqui falando antes, não está no Brasil inteiro, eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, então pensem aí em alguém que faz brigadeiro diferente. Ela começou a fazer brigadeiro gourmet, né, deu o nome de brigadeiro gourmet, começou a cobrar caro brigadeiro, né, que era uma coisa super de festinha infantil, que vinha ali super despretensiosa e tal. Ela resolveu vender brigadeiro caro pra caramba num mercado em que todo mundo já vendia brigadeiro, inclusive a moça, né, no Moça Festa, você compra pronto o brigadeiro de latim, enrola, passa no granulado e tá pronto, baratérrimo. Como que eu fico diferente, né? Porque as pessoas buscam hoje experiência. As pessoas buscam hoje, mais do que o produto, a experiência. Mais do que o produto, o que te move, o seu propósito. Mais do que o produto, o seu compromisso com o tal do ESG, né?
do meu impacto positivo, do meu cuidado com a cadeia, da minha estética. Então, Caio, se eu tivesse que responder aqui também, né, nesse curtíssimo tempo que a gente tem para passar por muitos assuntos, como que a gente busca o nosso diferencial, eu diria 3 coisas. Primeiro, o seu diferencial vai estar ligado à sua paixão. Então, se você conhece a sua paixão, você vai ter mais facilidade de descobrir como diferenciar o teu negócio, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que ter um negócio de gastronomia, primeiro, seria doce, porque eu sou viciada em doce, de preferência com leite condensado. Não seria francês, pequenininho, esteticamente perfeito, porque eu gosto de... a poqueza não faz parte da pessoa, Carol. Eu gosto de quantidade, eu gosto de muito brigadeiro, eu gosto de recheio gordo, mesmo que fique feio. Ah, não é esteticamente perfeito, essa estética bagunçada me dá água na boca. Eu gosto de comer com quantidade, doce, né? Se eu conheço as minhas paixões, se eu sei o que me motiva, talvez se eu tivesse que ter um negócio de gastronomia, eu teria já um pouquinho da minha estética, um pouquinho do meu jeito. Eu iria... a diabetes não ajuda, gente. Alguém está falando de diabetes aqui? Eu tô vendo só subir, eu também amo. É porque é chamativo, né? É aquela coisa que Pois parece que é. enche a boca da gente. Pois é, mas em contrapartida tem coisas que são lindas. Então, por exemplo, o meu diferencial seria um lugar super indulgente para eu consumir em contextos menos festivos, menos formais. Mas eu, quando vou, por exemplo, na casa de alguém, eu, às vezes, gosto de levar uma lembrança, gosto de levar um presentinho, gosto de levar alguma coisa. E aí tem bombons lindíssimos, né? Que a gente eventualmente enxerga por aí. A gente, às vezes, tem, por exemplo, eu brinco sempre com esse exemplo, né, de diferencial. Uma pergunta para se fazer quando você tem um negócio pelo que as pessoas vão lembrar de mim? E quando a gente quer ser tudo, a gente não é nada. As pessoas não lembram de tudo. As pessoas lembram de uma coisa, né? Então, quando eu me pergunto assim, por exemplo, eu não sei quem conhece, eu acho que essa tem no Brasil inteiro, a L'Occitane, né? L'Occitane é uma loja que vende, se a gente for traduzir no limite, né, no produto, vende creme para passar na mão, shampoo de cabelo, barra de sabonete super cheirosa, coisas super bonitas, em embalagens super bonitas. É uma loja de produtos de corpo e banho. Eu lembro da L'Occitane quando eu preciso comprar sabonete ou creme? Não. Eu lembro da L'Occitane quando eu preciso fazer vista, quando eu preciso dar um presente para alguém, ou chegar na casa de alguém que eu não conheço, ou ir numa festa, e eu quero levar uma lembrancinha. Então, a L'Occitane, exatamente, essa lembrança é o meu diferencial, né? A L'Occitane, ela está se construindo como um presente bacana, ou uma lembrança que faz vista para eu levar em algum lugar, em algum evento, em algum contexto. Não é, se eu quiser comprar sabonete, eu vou na farmácia ou no supermercado e compro Dove, compro qualquer outra coisa, né? Então, essa pergunta, pelo que vão lembrar de mim, é uma super dica também. Escrevam aí, pensem no post-it. Cara, meu negócio é um negócio de bolo, de festa. Pelo que vão lembrar de mim? Porque meu bolo é bonito? Porque meu bolo é gostoso? Porque eu entrego super rápido? Porque a minha estética é diferente? Porque eu trabalho com temas super bacanas? Então, inclusive, quando vocês estiverem pesquisando o consumidor, façam essa pergunta para as pessoas que já conhecem, se você já existe como negócio, né? Então, essa é a dica aqui de diferencial. O diferencial está no jeito, uma soma de jeitos, a gente é muito difícil ser uma coisa só, e perguntem pelo que vão lembrar de vocês. E aí se agarra nisso e vai construindo o seu negócio ou melhorando o seu negócio a partir dessa resposta. Tem vários, né? Acho que tem vários negócios que a gente precisa enxergar com essa pegada do diferencial sem ser o sabonete, né? Vamos voltando ao exemplo aí da L'Occitane. Tem vários, olhem para outras coisas com esse olhar do diferencial. Vocês vão ver como existem
tantos outros diferenciais que a gente não imagina que existe, não toca nesse ponto. Vamos lá, Carol. Perfeito. Eu gosto muito dessa frase também do Seth Godin, eu traduzi ela aqui para o português, mas que fala, né? Não tem nenhum pequeno negócio que teve sucesso apelando para todo mundo. Então, aquela coisa também, né, da gente super apaixonado pelo que a gente faz, falar, todo mundo ama, para quem que é o seu bolo? Bolo é para todo mundo, porque afinal todo mundo gosta de bolo. Todo mundo não é ninguém, né? Preciso saber para quem que eu estou trabalhando, porque daí eu consigo conhecer esse cliente, eu consigo entender o que move ele, eu consigo me adequar às necessidades dele, e aí isso vai ficando cada vez mais poderoso. Um outro ponto aqui que eu queria muito chamar a atenção de vocês, e que eu aprendendo aí com clientes de todos os tamanhos, tá? Não estou falando só da gastronomia, do pequeno empreendedor, estou falando de empresas que têm mais de 100 mil funcionários, que são gigantescas, que mexem com o PIB do Brasil, têm a mesma dificuldade, tá? Que é consistência. Carol, o que você quer dizer com consistência? A gente, quando é empreendedor, ou quando é funcionário de um negócio, a gente acorda e vai dormir pensando nesse negócio. A gente vê ele todo dia, a gente vê nossa embalagem todo dia, a gente vê nosso post no Instagram, no Facebook, nossa mensagem do WhatsApp todo dia, nossa embalagem todo dia. E aí, o que acontece? Eu vou ficando cansado. E aí eu falo, gente, eu vou fazer diferente. Hoje eu acordei inspirada, vou pintar de outra cor. Agora eu descobri uma frase bonitinha, vou embalar de outro jeito. Nossa, eu vi uma coisa ontem de uma pessoa super bacana, uma referência internacional, vou fazer isso com o meu produto. E aí, o que acontece com o público que está lá fora? Ele está sendo impactado por bilhões de informações todo dia. Você é um pedacinho que em 90% dos casos vai passar despercebido, ele não vai prestar atenção, e de vez em quando ele tiver com aquela necessidade, que ele para, né? O nosso cérebro, gente, aqui eu vi que tem pessoas também de psicologia e etc., um pouquinho de neurociência aqui, sem entrar no mérito, mas quando o nosso cérebro, ele funciona desligando e ligando a capacidade de filtrar a informação que interessa, né? E, quimicamente falando, existem uma série de funcionalidades aí, mas a gente funciona desse jeito. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Para alguns de vocês, que eu acho que talvez faça sentido. Quem nunca passou por uma mesma avenida 1000 vezes, todo dia? Eu passava pela Santo Amaro, aqui em São Paulo, todo dia. E nunca reparou a quantidade de oficinas mecânicas que existem, até o dia que furou o pneu do carro. E aí você está andando pelo mesmo lugar, olhando na mesma paisagem e começa a prestar atenção na quantidade de oficinas mecânicas, porque agora você precisa de alguém para resolver o pneu. Ou está acabando a gasolina e você começa a reparar todos os postos de gasolina que você nunca nem sabia que existia, apesar de passar lá todos os dias. Ou, para pessoas que já viveram isso, talvez aqui, né, num lugar mais estudantil, nem tanto, mas talvez sim, nunca reparei em criança, de repente começo a querer ter filho, ou começam a me cobrar que agora que eu tô noivo, agora que eu namoro há muito tempo, agora que eu tô morando junto, e quando vai ter filho, e aí eu começo a ver só mãe, bebê, carrinho, criança, propaganda infantil, tava tudo lá, gente, todo dia, o dia inteiro. A gente que não tava prestando atenção porque não era importante pra gente, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso tem a ver com consistência. Então, quando a gente define como a gente vai trazer a nossa marca, o nosso negócio, como a gente vai embalar, como a gente vai contar para o mundo quem a gente precisa repetir isso muitas vezes. Porque as pessoas vão começar a lembrar da gente pelo repeteco ali, água mole e pedra dura, como diria nossas tataravós, é meio nesse lugar, né? Então, consistência é muito importante, se manter, pensar um estilo de embalagem. A embalagem não precisa ser cara, não precisa ser onerosa, mas ela precisa ser sempre igual, sempre direitinho, porque a pessoa vai receber uma vez, quando ela receber a segunda, ela vai lembrar, quando ela vê na casa de alguém, ela vai lembrar, e aí eu começo a martelar sempre a mesma coisa, tá? Então, eu acho que isso também é super importante. E acho que a gente está num boom de informações, né? A gente, com o celular, e o digital e tudo mais, a gente está num boom de informações. Então, se antes a gente já pensava que passar na Santo Amaro você não enxergava o que estava porque não era a sua necessidade, imagina agora que está tudo
na tela do seu celular, onde você passa... Quem nunca passou meia hora assim, ó, no feed? E não tá vendo Exatamente. nada, e não viu nada. Então, às vezes, a gente faz milhares de estratégias aí para as redes sociais, e às vezes você só vai ver quando a gente tiver necessidade, não tem outra Posso dar uma explicação. curiosidade, gente, nada a ver com gastronomia, tá? Mas tem a ver com Manda. marca e tem a ver com neurociência, o quanto a gente é moldado sem perceber, subliminar pelo mundo da tecnologia e das marcas, tá? Você sabe que existe um estudo super importante lá do Vale do Silício, que este movimento com o dedo, e ele é um movimento de repetição e corporal, ele é um movimento viciante. A gente libera a serotonina no nosso cérebro e dopamina, que é a mesma sensação que a gente tem quando a gente risca a caixinha do to-do. Quem nunca fez lá a caixinha de várias coisas que você tem que fazer de tarefas e risca, né? Isso é viciante, porque o nosso corpo libera uma substância que chama dopamina, que faz a gente ter um alívio e se preparar para a próxima. Isso daqui libera dopamina no nosso cérebro. Então, quando o Instagram construiu a plataforma digital, eles usaram desse aprendizado para deixar a gente viciado. Nunca acaba e você fica repetidamente fazendo um movimento que vai te dando no cérebro, quimicamente, uma sensação de prazer, né? Então, é punk. Mas Que desculpa, fechei o incrível, parênteses. imagina, que incrível. Eu sou super o rei de estar passando o feed aí nesse vício, falando assim, ah, legal, depois eu vou curtir aqui, depois eu vou seguir aqui, depois eu olho. Aí passa meses, aquilo aparece de novo, eu falo assim, nossa, eu nem Exato. lembrava que eu tinha visto isso. Uma outra provocação aqui, né, voltando para o nosso mundo empreendedor complexo, com muitas Vamos tarefas lá. e coisas para fazer ao mesmo tempo, é, eu acho que o discurso sempre é delicioso, a prática é bem mais complicada do que o discurso, né? Então, eu gosto muito de pensar que hoje, graças a Deus, né, a tecnologia, ela vicia, ela tira a gente, ela desconcentra a gente em muitos cenários, mas ela também ajuda em muitos outros, né? Então, eu separei, talvez a maioria de vocês já conheçam, mas 3 ferramentas de organização. Organização de tarefas, organização de referência, né? Lógico, a gente tem o Pinterest, por exemplo, né? Que é uma ferramenta de estética super bacana para colocar lá concorrente, para colocar referência de embalagem, de produto, de marcas. Mas o Trello é uma ferramenta maravilhosa de organização. Ele é todo digital, você coloca post-its, você arrasta tarefas, ele tem uma lógica que chama Kanban, né, que você vai arrastando o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz. E você consegue construir isso e várias pessoas se plugam ao mesmo tempo. Então, se você tem sócios, se você tem amigos, parceiros que estão querendo abrir um negócio junto e estão trocando ideia desse negócio que vocês querem abrir, se você tem funcionários, essa é uma ferramenta que todo mundo enxerga ao mesmo tempo, edita ao mesmo tempo e é super bacana, né? O Notion também é uma ferramenta muito legal de organizar conteúdo, então eu consigo ir tagueando conteúdos, né? Assim como o Toggle também, que é T-O-G-G-L, que você consegue taguear conteúdo, tipo aqueles os marcadores que a gente tem na internet, e ele fica super organizado. E o Evernote também é uma outra ferramenta que cumpre papéis, elas cumprem papéis parecidos, tem que experimentar, que vocês gostam mais, talvez existam uma série de outras, para guardar informação e guardar anotação de um jeito didático também. Então, 3 dicas aqui de ferramentas, e 4 dicas de livros de empreendedores também, que eu acho que são super bacanas. Cortei aqui de um feed, mas ele tem um textinho do lado que explica um pouco o papel de cada livro, né? Que tem a ver com marca, com papel de marca. Então, esse do Howard Schultz, que é o fundador ali, né, da Starbucks. A Starbucks hoje é uma experiência, né? A gente vai na Starbucks, quando a gente pensa assim, por que eu quero Starbucks, né? Por que lembram de mim? Starbucks hoje é muito mais lembrado como um ponto de encontro, que
eu tenho ali um lugar confortável para me encontrar e para trocar e para socializar, do que necessariamente o café ou o chocolate ou o cookie que eu peço lá dentro, né? Dentro dessa resposta, né? Poxa, por que eu sou lembrado? Só para dar um exemplo concreto de novo. O que não pode faltar na Starbucks? Né? Pode faltar até café, gente, literalmente. Vamos pedir um monte de desculpa, mas pode faltar café. Não pode faltar Wi-Fi. Se a Starbucks parar de ter Wi-Fi de graça, as pessoas vão deixar de ir. E não tem nada a ver com o produto que ela nasceu, com o consumo da gastronomia da Starbucks, mas tem a ver o que está ali no entorno que constrói essa experiência, né? Então, outra provocação aqui para vocês pensarem muito em experiência de consumo, né? Ah, Carol, mas eu tenho uma banquinha de vender bolo na porta do metrô, ali perto da minha casa, ou da minha faculdade, ou da minha escola, que vai super bem, eu adoro, as pessoas sempre param e tal. Como é que eu penso em experiência dentro desse lugar, que é uma mesinha, né? Dá para pensar em experiência. Dá para pensar em experiência, dá para pensar no guardanapo que você usa, dá para pensar na forma como você embala, porque você tem que pensar se a pessoa vai comer sentada, vai comer andando, vai levar para casa. Como é que seu público te consome, né? Será que a sua embalagem pode ajudar ele a te consumir? Né? E por aí vai. Então, dicas aqui eu acho que também de alguns livros que podem ajudar a fazer essas provocações. Que legal, Carol. Vamos lá. Acho que a gente consegue agora responder algumas das nossas perguntas que estavam por aqui, que foram chegando e eu fui guardando elas para a gente. Muita gente se preocupando aí, vou investir, vou começar a produzir algo, comece em casa, arrisco um ponto físico. E aí, Carol, o que você acha? Eu tenho a minha opinião disso. Comece em casa, pelo amor de Deus. Vamos lá, vou responder isso com convicção, tá? A gente já formou no Food Lab mais de 2.000 pessoas, todos empreendedores de gastronomia. Essa é uma pergunta ótima, mas eu vou responder aqui o seguinte. Existe um conceito dentro do mundo de empreendedorismo que serve não só para a gastronomia, mas para todo mundo que está empreendendo, que chama o mínimo produto viável, né? Chama MVP, né? Que traduzindo para o português, seria o mínimo produto viável. O que isso significa? A gente tem que começar pequeno. A gente tem que começar testando o mercado, testando o produto, testando o preço. Porque, de novo, quando eu falo lá, faz pesquisa com o consumidor, se o consumidor for sua mãe, sua avó, seu tio, seu melhor amigo, seu namorado, sua namorada, ferrou. Porque também todo mundo vai achar maravilhoso, todo mundo vai querer pagar caro, mas na prática não é o que acontece. Então, comece em casa, escreve aquelas perguntas, né? O que me move, como que eu me defino em uma frase, qual é o meu jeito de ser e fazer tudo que eu faço, que vai construir meu diferencial, minha experiência, qual é o meu produto. Depois que você fizer isso, você vai pensar, tá bom, para isso aqui sair do papel e virar verdade, o que é o mínimo que eu preciso? Então, vou lá voltar para o meu exemplo maluco que eu criei aqui na hora, super repentista, do meu bolo que escorre calda de brigadeiro, leite condensado, super indulgente. Se eu quero abundância, se eu quero quantidade doce, eu não posso começar economizando no leite condensado e no recheio, porque eu vou estar indo contra o coração do que eu quero construir como negócio. Mas talvez eu possa economizar na embalagem, porque estética não é o que vai me diferenciar, é o recheio que vai me diferenciar, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Na hora que você descobre em torno de que você quer se construir, se diferenciar, você faz o mínimo que você precisa, mínima quantidade, mínimo produto, mínima embalagem, para testar isso no mercado. E eu garanto que você vai errar um monte, vai aprender um monte com esses erros, e quando você tiver que produzir em quantidade, você vai estar muito mais preparado para acertar. Não aluga um lugar e compra um espaço, ou faz uma cozinha profissional com coisas incríveis, porque você nem sabe se você vai poder usar isso,
tá? Então, começa pequeno, melhor começar pequeno. O Charlot, que é um cara que ficou conhecido em mais lugares, eu acho que além de São Paulo, mas ele conta que ele começou com um patê, na época do Natal, era um patê que ele fazia para a família e tal, e ele amava, e ele um dia recebeu uma ligação encomendando, sei lá, 200 quilos do patê para o Natal numa loja que queria vender. E aí ele falou, não, eu topo. Ele não tinha geladeira. E aí ele começou a ligar para todo mundo do prédio dele, perguntando perto da época do Natal quanto que ele podia alugar, pagar dinheiro dos espacinhos, das geladeiras e dos freezers de todo mundo do prédio para conseguir dar conta de entregar. Ele não alugou uma cozinha no dia seguinte, porque ele ia ter quebrado 3 dias depois. Então, comece menor e quando você se sentir seguro e testar o teu produto e o teu negócio, você vai crescendo, que vai dar certo. Isso aí, é isso aí. Quanto menor, mais fácil de você lidar com tudo isso. Pensem, gente, que é tudo uma grande novidade para você. O seu produto é uma novidade, o mercado, o seu cliente, é tudo uma grande novidade. Então, quanto menor o MVP, mais fácil. Carol, outra pergunta. Como podemos manter os clientes evitando assim a queda no empreendimento? Acho que é esse caminho, né, que a gente construiu até aqui na nossa live. Eu gosto muito da pergunta de manter cliente, sabe, Caio? Eu estou agora super imersa num curso também que a gente tá lançando, que é um curso de experiência, de jornada de experiência para gastronomia, para o cliente. E tem uma coisa muito interessante lá, que é um dado estatístico de que os meus clientes que são fiéis, que são fãs, eles têm 70% mais probabilidade de comprar de novo de mim e de fazer o meu negócio girar. Existe um termo também no empreendedorismo e na gastronomia que chama CAC, C-A-C, que é custo de aquisição do cliente. O que é o CAC? É o quanto eu gasto para cada cliente novo que eu ponho para dentro. Se eu pensar no quanto eu pus do meu tempo, que tem um valor, do quanto eu pus de amostra grátis, se eu fiz essas amostras, do quanto eu coloquei de dinheiro para colocar em SEO, no YouTube, no Google, patrocinar no Instagram, o quanto custa eu trazer clientes novos. E esse custo normalmente é mais alto do que manter os clientes que eu já tenho, né? Então, a gente, às vezes também como empreendedor, fica falando, eu quero eu quero mais cliente novo, eu quero mais gente, eu quero mais seguidor, eu quero mais... E, de repente, eu tenho uma base ali dentro que eu posso trabalhar e aumentar o quanto eles gastam comigo. E isso é mais barato do que trazer gente nova, né? Então, foquem, obviamente, em trazer mais gente, em ter mais clientes, mas foquem em manter os clientes que vocês têm, né? Em cuidar desses clientes, em ouvir esses clientes, em fazer com que eles se sintam queridos. Então, eu tenho um cliente que é super recorrente, que é meu fã, que me defende na mídia social, no Instagram, que fala bem de mim, que comenta o meu post. Liga para esse cara. É igual fã-clube, gente. Pensa, quem aqui nunca teve um ídolo? Imagina se seu ídolo te ligasse ou pedisse a sua opinião. A gente se sente assim como consumidor. E esse é um jeito de converter maravilhoso para o bem. E tem uma outra coisa muito legal que é, por trás de toda a crítica de um cliente insatisfeito, tem um fã em potencial. Vou repetir. Por trás de todo cliente insatisfeito, de uma crítica, tem um fã em potencial. Por quê? Porque a pessoa que nem liga para você, ela não se dá o trabalho de te criticar. A pessoa que se deu ao trabalho de te criticar é porque ela está muito querendo gostar de você. Ela está querendo, ela se envolveu com você de alguma forma. Então, você converter essa pessoa, você ouvir a crítica e você dar um desconto, você devolver um produto, você pedir desculpa, você corrigir um momento de crise, eu garanto que você transformou esse cara em fã. E que ele vai passar a te defender, e vai contar de você, e vai falar na mesa do bar o que aconteceu. Então, pensem nisso também, porque às vezes como empreendedor a gente ouve uma crítica, fica puto, fala um monte de palavrão, manda a pessoa para aquele lugar, fala não preciso dela, e acabou. E essa pessoa, ela gostou, ela quis se envolver com você, ela se deu o trabalho de te criticar, né? Então, ela quer você. Ela só não soube muito como se expressar e dizer isso, mas se você voltar para ela vai virar seu fã. Olha que legal que surgiu aqui no chat.
Fiz isso, pedi que minha melhor cliente da loja participasse da escolha da nova logomarca. Ela se sentiu, tipo, super importante. Esse mês ela já comprou muito. Maravilhoso, é isso. Você está desenvolvendo um produto novo, um sabor novo. Cara, junta 3, 4 clientes, pede opinião, manda uma amostrinha para casa deles. Não só eles vão comprar mais, como eles vão contar dessa experiência e eles vão fazer mais pessoas chegarem em você com custo zero, né? Então, o seu Exato, custo de aquisição vai ser menor ainda nesse sentido. exato. Eu super me preocupo com locais ou produtos que eu tenho experiências muito únicas. Porque eu fico pensando, será que eu vou voltar? Será que eu vou querer consumir de novo? Eu gosto muito, aí é opinião pessoal, né, gente? Eu gosto muito de coisas que me instigam, que eu quero saber a novidade, eu quero o novo. Então, eu acho que também essa brincadeira da experiência é criar experiências para os seus clientes, principalmente para aqueles que você quer fidelizar. Tá sem áudio, cá? Ai, pronto, Pronto, voltou. travou, voltei. É exatamente isso, Caio. Eu acho que tá no detalhe, tá na experiência. Às vezes a gente, como todo bom artista, fica muito apaixonado e concentrado na nossa obra de arte, que é a nossa comida, que é o momento da gastronomia. Mas a gente precisa colocar também o chapéu, porque empreendedor a gente põe muitos chapéus diferentes, né? De marchand, do cara que vende, né? Do cara que se coloca no lugar do consumidor e pensar nessa experiência, né? Às vezes a gente fala, putz, estou perdendo tempo aqui para ficar conversando com os meus clientes, eu tinha que estar lá na cozinha fazendo mais o que eu tenho que fazer, e não é verdade, né? Às vezes esses momentos de pausa, não dá para fazer isso todo dia, é completamente ingênuo pensar que eu vou ter tempo para fazer todo dia, mas assim, se uma vez por mês, eu como dono do meu negócio, ou empreendedor, ou até funcionário, tirar 4 horinhas, ou uma manhã ou uma tarde, para parar o que eu faço no dia a dia, parar minha rotina do dia a dia e falar, vou me dedicar a estudar o meu consumidor, a olhar para os dados que eu já tenho, né? Será que aquela pessoa que comprou um bolo de aniversário para o filho e me contou o nome do filho, que ele estava fazendo 9 anos, lá dezembro do ano passado, pô, dezembro desse ano, o filho dela vai continuar fazendo aniversário e vai fazer 10 anos. Por que eu não posso mandar uma mensagem para ela falando: Oi, tudo bem? Olha, tem aqui um desconto, 5% para o bolo do aniversário do seu filho esse ano. Qual o tema que ele está afim, né? Eu tenho dado, por que eu não uso esse dado? Né? Então, a gente pode muito ir construindo essas coisas, e isso a gente não faz no dia a dia, não faz na correria. A gente tem que parar, ter uma lista de to-dos, que depois a gente vai riscar e vai dar um prazer enorme, dopamina no cérebro, e a gente vai falar, hoje eu vou olhar para cliente, hoje eu vou olhar para a experiência, hoje eu vou olhar de mês em mês, de 15 em 15 dias, um sábado, o momento que der, mas parar e olhar faz muita diferença, gente, muita, muita, muita. Percam esse tempo, né? Perde esse tempo que Invistam ele esse vai tempo. investe, porque vai voltar com certeza. Gente, tô Exato. chegando aí no último minutinho da nossa live. Foi muito bacana, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Vou deixar aí a Carol e a Débora falarem, responderem então algumas coisas que surgiram. Gente, a hora AC tá lá no primeiro link que vocês entraram, quando vocês se inscreveram para assistir a palestra. Vocês preencheram lá o e-mail de vocês, o número da matrícula, automaticamente já sobem as horas AAC. Pessoal, nossa, muitas dicas aí valiosas, né, de Carol, Caio também trazendo questionamentos importantíssimos. Então, assim, eu acho que a gente termina, né? Realmente a gente fechou o mês da carreira, a semana dessas lives, onde foram 16 lives, mais de 31 mil alunos passando por essas lives e assistindo, mas a gente fechou realmente com chave de ouro. Carol, você foi brilhante, né, nas suas dicas, a forma simples como você passou. A gente está vendo aqui no chat os alunos amando. Nós já tivemos mais de 1.200 alunos participando dessa live. Então, eu só tenho a agradecer a Carol, agradecer o professor Caio, agradecer o Damião, que está aí junto com a gente, né? Fazendo aí a tradução dessa live para a gente, dando acesso às pessoas.
E é isso, gente. Muito feliz, né? Essa é a intenção da nossa área de carreiras, é trazer informações para vocês, é trazerem conteúdos que vão ajudar a vocês se desenvolverem, a vocês serem protagonistas da sua própria história, correrem atrás, anotarem aí todas as dicas, né, da Carol. Para quem não conseguiu anotar, porque a Carol encanta e a gente fica olhando o que ela está falando e querendo absorver tudo que ela está falando. Todas as lives vão estar salvas no YouTube da sua instituição. Então, vale a pena rever, pegar um caderninho, anotar as dicas aí que a Carol falou. Eu fiz isso para mim também, né? Então, pesquise, conheça o seu consumidor, pesquise o mercado, né? Enfim, tire esse tempo aí de planejamento, como a Carol falou. E é isso, eu queria passar aí as palavras finais para a Carol e também para o professor Caio, para a gente fazer esse fechamento e agradecer muito a participação de vocês. Gente, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Se tem uma paixão na minha vida é poder dividir, trocar, aprender. Uma pena não poder falar, ler todos os comentários e trocar ideia. Muito obrigada pelo convite. Caio, obrigada por me ajudar aqui, conduzir, trazer toda a sua experiência com essa turma. Damião, muito obrigado. Você é um guerreiraço aí, maravilhoso. Débora, obrigada pelo convite. E eu não ganho nada com isso, gente, mas eu queria dizer para vocês que o Instagram do Food Lab, que é foodlab.online, é um exercício diário da Patrícia Bondanza, não é meu, esse mérito não é meu, tá? Zero meu, de dica, de filme, de série no Netflix que tem a ver com gastronomia, de milhares de coisas muito legais só para empreendedores de gastronomia. Então, entrem lá, que vocês vão ter, assim, muitas coisas bacanas, super simples e gostosas de consumir. Obrigada, sensacional. gente. É sensacional. Realmente é uma quantidade de dicas, assim, de perder de vista. Eu não posso falar porque eu sou cria do Food Lab, a gente se juntou aqui para essa live, por acaso do maior acaso do destino, mas vale muito a pena, tem todas essas dicas, mais coisas para vocês se organizarem, materiais, é super gostoso. Eu sou um apaixonado por gastronomia, eu sou um apaixonado por ensinar, por trocar experiências, então acho que é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Eu queria agradecer esse momento, agradecer a Débora, ao pessoal do Carreira, Carol, Damião, por ter esse momento, essa 1 hora aqui de troca, e com esses 1.200 alunos que falaram loucamente com a gente durante esse tempo, essa troca sensacional que foi essa 1 hora. Agradecer mesmo, muito obrigado a todos. Quem quiser mais informações de gastronomia, pesquisem, me procurem, que a gente vai tirando todas as dúvidas aí de gastronomia. Foi muito bom mesmo, e eu peço aos alunos, né, para eles não deixarem, gente, de responder pesquisa de satisfação. A gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que você achou. Então, tá aí no link, ó, já tá aí no chat, tá, o link da pesquisa de satisfação. Quero agradecer a todos os alunos, né? Todo o nosso trabalho é por vocês, é para vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente aí nessa jornada, nessa longa semana. E mais uma vez, Carol e Caio e Damião, muito obrigada. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Tchau. Até Bom o final de próximo mês da semana. carreira. Bom feriado para todo mundo. Para vocês também. Bom feriado. Até logo.